E aí, pessoal, vamos chegando? Vamos lá? Nos preparando para o vestibular da Unicamp, mesmo? O importantíssimo vestibular da Unicamp, uma das importantes universidades do nosso país, Universidade de Campinas. Esse final de semana nós temos as suas provas, né? Provas essas que serão realizadas no domingo. E nós vamos comentar um pouco sobre as nossas questões mais importantes, o que pode ser abordado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma questão na qual eu posso estar solucionando para vocês, pode entrar aqui, fazer o seu comentário. Estou acompanhando os comentários ao vivo, tá? Será um prazer poder contar com os questionamentos de vocês, certo? O pessoal está entrando aos poucos. Em alguns minutos eu começo a explanar alguns dados e algumas informações importantes sobre a Unicamp, ok? A Unicamp é uma das provas mais tradicionais dos vestibulares do Brasil. O aluno tem que ficar muito atento. Serão mais de 73 mil estudantes que deverão estar prestando a prova do vestibular da Unicamp nesse próximo dia 20. Uma prova extremamente conceitual, uma prova muito bem também elaborada, mas que exige um pouco mais do conhecimento dos nossos alunos, não é mesmo? Ok? O professor Bruno também está presente, entrando assistindo a gente, professor de Química, um baita professor, diga-se de passagem. Ok? Alguns outros alunos entrando também. A gente vai começar então a explanar um pouco mais sobre o vestibular da Unicamp. Então vamos lá, queridos. Ao passo que as dúvidas forem surgindo, vocês quiserem alguma informação a mais, eu vou tentando responder a vocês, tá? Então a ideia, como nós fizemos no vídeo passado, nós fizemos na sexta-feira passada, é comentar, é claro, alguns temas que podem surgir com o passar do tempo, acerca das questões que envolvem o vestibular da Unicamp. É lógico que eu vou falar um pouco de geografia, mas o importante sempre que eu digo a você, aluno, é ficar atento com o preparo acadêmico, sim, mas o preparo psicológico e mental nesse dia é importante, tá? Você considera hoje esse principal momento da sua vida, o principal momento para que você vai se dedicar, você se preparou durante todo o seu ensino médio, às vezes o curso pré-vestibular é para isso, então é importante você estar atento a algumas preponderâncias em relação ao Unicamp, tá? Bom, como eu disse a vocês, o vestibular do Unicamp ele é realizado neste domingo, no dia 20. Você tem uma prova que é elaborada e vai ser aplicada para aproximadamente 73 mil candidatos que fizeram essa inscrição. E nós temos duas fases, né? Nessa primeira fase, então, esses 73 mil candidatos estarão presentes. E depois nós temos então a segunda fase. A Unicamp, a Universidade de Campinas, ela oferece 3.330 vagas em 70 cursos de graduação. Então vamos à primeira informação de praxe que você vai, por favor, ficar atentos importantes relativos à nossa prova da Unicamp. Primeiro ponto importante é você ficar atento à data e ao horário, claro. A prova da Unicamp ela é realizada neste domingo a partir das 13 horas. A prova terá início às 13 horas, então fiquem atentos ao horário. Um outro ponto importante é que ela tem uma duração máxima de 5 horas. Então, por favor, otimize o seu tempo, verifique a possibilidade de você estar de fato atento às questões, aquela que você tem mais facilidade para se elaborar ou não. Deixe de lado aquela que vai exigir um pouco mais de suas competências, ou que de fato às vezes tem um tema ou outro que você não se lembra, que você não está tão afinado com ele, e opte por aquelas que você tem uma afinidade maior. Tempo mínimo de prova, 3 horas e 30 minutos. Esse tempo mínimo significa que você só pode deixar o local de prova após transcorridas 3 horas e 30 minutos de prova. A primeira fase da Unicamp ela apresenta uma novidade. Primeiro vamos falar das características específicas e da composição dessa prova. Ela é composta por 90 questões de múltipla escolha nessa primeira fase, sendo 3 questões de língua portuguesa e literatura. Ela também corresponde a 13 questões de matemática, 9 questões de história e 9 questões de geografia. Nessas questões de história e geografia, você verá também a inclusão de questões de filosofia e sociologia. Além disso, você tem 9 questões de física, 9 questões de química e 9 questões de biologia, além de 7 questões de inglês.
Agora, notem que essa conta não bateu. Por quê? Porque a Unicamp, até o ano passado, ela tratava de 4 questões interdisciplinares. Esse ano, ela vai trazer 12 questões interdisciplinares. Tá? E um detalhe é que as questões de múltipla escolha da Unicamp, ela apresenta 4 alternativas. Então, 12 questões interdisciplinares que vai exigir a troca de ideias entre as disciplinas, o conceito mais abrangente do aluno em relação às disciplinas pela qual ele estudou no decorrer do seu preparatório para o vestibular. Um outro ponto importantíssimo diz respeito à nota do Enem. O aluno, ele pode utilizar a nota do Enem? Sim, só que para isso ele deveria ter feito lá no seu formulário de inscrição do vestibular. Então ela só é usada desde o momento que o aluno autoriza essa utilização. Só uma dica para o aluno que, espero que todos os meus alunos tenham essa oportunidade de serem aprovados ou então estejam aptos para a segunda fase. Está no edital, no primeiro dia da segunda fase, além de todo o material que você deve levar para elaborar a prova, para realizar a prova, você também deve levar uma foto 3x4, datada entre 2016 ou 2017, já que a segunda fase será realizada em janeiro, com o nome e número de inscrição anotado do verso desta foto, tá? Então não esqueça de levar de fato esta foto para aqueles que estarão aptos à segunda fase. A prova de redação não é aplicada na primeira fase, ela é aplicada apenas na segunda fase. E aquelas dicas importantes, meus queridos, por favor, não vamos dar bobeira nesse momento, tá? Não vai dar bobeira nesse momento. Então, o descanso ele é primordial, vai deixar a balada de lado, vai deixar de dormir tarde de lado, vai deixar o barzinho, vai deixar a atividade extra de lado, pede para o namorado, para a namorada, para o esposo, para a esposa, dá um tempinho nesse final de semana. Então, aproveite de fato amanhã para que você possa descansar, dormir cedo, fazer um checklist dos materiais. Deixe esses materiais numa região visível para que você fique mais tranquilo, saiba que ele está lá, o seu documento, saiba que ele está lá também à sua disposição para que você não acorde domingo todo desesperado, será que está tudo certo, será que não está? É importante você conhecer o seu local de prova um dia antes, mas a gente sabe, por exemplo, para os alunos que moram em São Paulo, ou às vezes alunos que não prestam a prova no seu local de moradia, é muito difícil para eles se deslocar. Então hoje nós temos as novas tecnologias, né? Nós temos o Google Maps, temos vários mapeamentos na internet, onde você pode traçar sua rota, escolher o momento mais adequado. Amanhã já é o dia de você decidir se você vai de carro ou de transporte público, tá? Se você for de carro, cuidado com a rota, com o trânsito. Domingo é um dia que às vezes em São Paulo nós temos as ciclofaixas, a Avenida Paulista ela é fechada, então fiquem atentos a essa questão. Programe sempre com antecedência o tempo de você sair de casa. Então se a prova tem início às 13 horas, é recomendável que você esteja pelo menos 30 minutos antes. Então se você vai chegar 30 minutos antes, calcule o tempo de rota e sempre deixe um tempo de folga a mais de 20, 15 minutos para isso, tá? Muito bem, um outro ponto importante aí é aquele ponto trivial da sua alimentação, vai evitar excessos, vai evitar comidas gordurosas, como que você está habituado, não coma nada que causa surpresa na sua digestão. Se você nunca comeu uma buchada de bode, eu recomendo para este sábado ou domingo que você não faça isso de forma alguma, tá? Não é o dia de você experimentar de fato esse tipo de iguaria, né? Então vai comer o trivial, né? Vai comer o bacana, aquilo que você está sempre acostumado, sem qualquer tipo de mudança na sua rotina. Um outro ponto importante é o material que você deve levar. Eu sempre recomendo aos alunos que leiam o manual do candidato. Leiam o manual do candidato. O manual do candidato ele traz especificamente o que você deve fazer ou não. Mas a gente sabe que os alunos muitas vezes eles têm um tempo exíguo, estão preocupados com a questão acadêmica, então o Britão aqui vai dar algumas dicas para você não esquecer, tá? Então separe este material, separe o cartão de confirmação de inscrição, separe o documento com foto e também separe os materiais que você pode utilizar para realizar a prova, tá? Então atentos. O que o edital, o que o manual do candidato da Unicamp deixa você levar para a prova? É diferente, por exemplo, da prova Enem. Então você pode levar um lápis preto, você pode levar uma borracha, você pode utilizar a caneta esferográfica com tinta azul ou preta, ela deve estar em material transparente. Também é possível você levar régua e compasso. Olha que importante, hein? Pode-se levar régua e compasso, principalmente para as provas de exatas, tá? E é lógico, né, queridos? Não vai me levar só uma caneta, né? Não vai dar bobeira nessa hora.
vai levar mais de uma caneta, por favor, tá? As vestimentas também adequadas. Eu já dei uma checada na previsão do tempo. A temperatura em São Paulo está caindo. Então imagine você realizar a sua prova e durante a prova você sentir frio, né? Não é bacana. Então fiquem muito atentos em relação a isso, tá? Eu já estou aqui com minha blusinha e tal, não sei o que, porque de fato está um pouquinho mais frio, tá? A Malu está perguntando se pode se levar lapiseira. Não, Malu, não dê bobeira. Leve lápis. Tá? Lapiseira normalmente você pode ter algum problema em relação a esse tipo de material. Então, porque a lapiseira ela não é transparente e a caneta é transparente, então, Malu, deixa a lapiseira de lado, vai amanhã lá na livraria, na papelaria, compre 2 lápis número 2, 3 lápis número 2, 4 lápis número 2, não vai levar só uma, Malu, tá? Leve mais de uma, que é importante para que você tenha sempre alguma de reserva, certo? Muito bem. Além disso, nós também podemos, como eu disse a você, checar nessa previsão do tempo a possibilidade de você saber utilizar uma vestimenta adequada. Então, como eu disse, em São Paulo vai esfriar no domingo, tá? A temperatura já está tendendo a cair. Hoje mesmo nós já temos um friozinho aqui em São Paulo, ok? Muito bem. Um outro ponto importante é que você precisa também estar muito atento ao momento da prova, tá? Eu sempre recomendo ao aluno. Pessoal, gabaritar a prova é difícil. São 90 questões, questões interdisciplinar, questões importantes, enfim. Então, é difícil você gabaritar a prova. Então, primeira dica que eu dou para os meus alunos, tá? Esteja sempre atento à questão da prova em si, para que você resolva aquelas questões que você tem mais afinidade. Até para você ganhar corpo, você ganhar a condição de você ter uma melhor, vamos dizer assim, uma predisposição a responder as outras questões. Você vai ganhando confiança e nisso você então consegue resolver a prova adequadamente. Então opte por aquelas questões que você tem mais facilidade, tá? Você tem uma margem de erro, você tem um percentual de erro. E aí você pode verificar nos vestibulares anteriores qual é a sua margem de erro. Pesquise lá o seu curso, como é que foi o índice de acerto. No site da Unicamp tem a prova comentada do ano passado, quais foram as questões que os alunos mais acertaram, quais foram as questões que os alunos mais erraram, tá? Então fiquem atentos a isso. E otimize o seu tempo, são 90 questões em 5 horas. Então, mas é mais importante no momento da prova, o mais importante é você deixar, por exemplo, resolver as questões de matemática, resolver as questões de física, resolver as questões de química, resolver questões de biologia. Então tenta assim, resolver questões de exatas, dá um tempinho, 2 minutinhos, vai ao banheiro, respira, oxigena, tá? Responde as questões de humanas, dá um tempinho, respira. Olhou, viu que a prova de português está muito textual, está longa, também dá um tempinho. Reserve pelo menos 1 ou 2 saídas para isso, para que você consiga se recompor e responder uma prova adequadamente, ok? Então, é uma dica importantíssima para que você possa, então, se planejar bem e trabalhar bem durante a prova, tá? Muito bem. Um outro ponto importante é que as provas do vestibular da Unicamp elas apresentam questões que solicitam desse candidato uma integração de conceitos, tá? Falando da prova propriamente dita. Então, dificilmente a prova da Unicamp ela vai ser semelhante, por exemplo, à prova da Unesp. Por quê? A prova da Unicamp, a prova da Unesp, como nós vimos, inclusive, eu falei para vocês na sexta-feira, e isso aconteceu no domingo, tá? Então, a prova da Unicamp ela já é diferente da Unesp, porque da Unesp ela trata de uma questão de clima, é questão de clima. Ela trata de uma questão de relevo, é uma questão de relevo. Ela vai trabalhar a questão de hidrografia, é uma questão de hidrografia. Mas isso não acontece com a prova da Unicamp. Ela pode até trabalhar uma questão ou outra específica daquele assunto. Mas já na prova da Unicamp você observa algo diferente, tá? A Unicamp ela trabalha vários conceitos, ela quer a interpretação do aluno e a correlação do aluno. Isso já está na prova propriamente dita. É só vocês notarem, por exemplo, o que acontece com as questões em que eu tenho 12 questões interdisciplinares. Então, se ela já tem 12 questões interdisciplinares, ela vai exigir isso do aluno também. Ela vai exigir
isso do aluno também, tá? Então fiquem atentos a essa questão. Então o aluno, além de integrar esses conceitos, ele precisa estar atento às terminologias, a metodologias e procedimentos, a informação correspondente a diversas áreas do conhecimento. Ele também avalia essa capacidade analítica e abstrata do aluno, do candidato. Então, ele tem um foco de uma tal forma com que ele deseja ao seu aluno um pensamento integrado de todo esse processo. Então ele precisa solucionar esse problema com diversos níveis de aplicação, que pode então desde a sua abstração até mesmo ao seu conhecimento específico, tá? Então é importantíssimo para o aluno, tá? Vai cair gráfico na prova da Unicamp, vai cair tabela na prova da Unicamp, vai cair mapas na prova da Unicamp, vai cair imagens na prova da Unicamp, tá? E inclusive o aluno, ele precisa estar muito atento a essa questão. Precisa estar muito atento a esse processo de elaboração da sua resposta, de chegar até a alternativa correta a partir dessa interpretação, tá? Então é importantíssimo o aluno ficar atento a esse perfil da prova da Unicamp. Então, numa única questão, você pode notar sim vários processos, várias questões que envolvem principalmente essa questão de interdisciplinaridade, de várias questões a ser trabalhadas num único tema. Já é um perfil diferente, então, das outras provas, ok? Muito bem. Um outro ponto importante do vestibular da Unicamp diz respeito à prova da geografia propriamente dita, tá? Então vamos falar agora da nossa querida e amada prova de geografia. Pois bem, já a prova de geografia, ela vai trazer questões que procuram avaliar em que medida o candidato tem uma visão integrada dessa abordagem. Então, ele vai trabalhar, por exemplo, uma questão da abordagem entre a natureza e a sociedade, dentro desse espaço geográfico, tá? Então, para a Unicamp, não existe nada fragmentado, não existe uma caixinha de geografia física, não existe uma caixinha de geografia política, não existe uma caixinha de geografia humana. Então é interessante você ficar atento, porque ela vai exigir desse aluno essa capacidade de interação. Um outro ponto importante, o aluno precisa ter uma visão global da realidade. Ele precisa entender que esse aspecto, esse ponto da qual ele vive, está integrado em todo um sistema coletivo, em todo um sistema global. Então, por isso, ele precisa estar atento não só ao conhecimento específico, mas um conhecimento generalizado sobre as explicações regionais ou locais. Então, existe no vestibular da Unicamp uma necessidade do aluno compreender o global, o regional e o local. Então, é um vestibular que trata dos diferentes níveis de escala para a exigência de conhecimento do aluno. Espera-se também que o candidato ele tenha a condição de espacializar os fenômenos. O que o vestibular quer dizer com isso? Espacializar. Então, eu tenho um determinado tipo de ocorrência. Exemplo, a desertificação. Tem desertificação no Brasil? Tem, por exemplo, na região Nordeste. Então, o aluno tem que saber espacializar essas questões. Eu tenho, por exemplo, um crescimento acelerado das médias cidades? Eu tenho. Então, onde ocorre esse crescimento acelerado das médias cidades? Eu preciso ter essa noção. Tá? Um outro exemplo claro. No Brasil, eu tenho um avanço, caiu aí nos vestibulares e muito, um avanço da degradação ambiental por conta dos aspectos relacionados à agricultura, o agronegócio, a nova fronteira agrícola. Então, eu tenho que ter noção dessa espacialização. Tá? Eu tenho, por exemplo, a faixa do Sahel na África, eu preciso ter a noção dessa espacialização. Então, isso são pontos importantes que se destacam dentro dos assuntos que a Unicamp pode abordar. Um assunto também importantíssimo, por exemplo, a questão dos fluxos migratórios em direção à Europa. Fluxos vindos esses da África do Norte, fluxos vindos esses do Oriente Médio, sejam eles imigrantes legais ou refugiados, tá? Portanto, espera-se que o candidato ele tenha essa noção de reconhecer e espaciar esses fenômenos e que ele possa interpretar textos, gráficos, tabelas, cartogramas, mapas, porque isso, mais uma vez, vai cair no vestibular da Unicamp, sim. E são instrumentos que a geografia dispõe para que a gente possa compreender o mundo de uma forma geral, tá? Bom, um outro ponto importante é que o vestibular da Unicamp ele é extremamente conceitual. Ele tem um foco também importante na geografia física. Pode abordar geopolítica, pode abordar assuntos da globalização, pode abordar assuntos da economia em geral, mas tem questões muito vinculadas também à geografia física, tá? Muito bem, as provas de geografia elas também incluem, como eu já adiantei a vocês, a geografia e história, inclui questões de filosofia e sociologia. Então fiquem muito atentos para o aluno, na hora que estiver resolvendo essa prova, para que ele não se perca em relação a essa questão, tá?
Um outro ponto importante é que a prova da Unicamp, o aluno ele pode trabalhar diversas questões ligadas à geografia física, como eu disse a vocês. Então deve cair uma questão sobre relevo, recursos naturais, domínios morfoclimáticos, já caiu no vestibular da Unesp e também deve cair principalmente no vestibular da Unicamp. A Unicamp adora esse tipo de questão. Estrutura vegetal, a organização política e territorial, são temas que também podem cair no vestibular da Unicamp. Também precisamos levar em consideração todo esse processo novo que acontece com o capitalismo, a globalização, as novas redes de fluxos, os novos espaços produtivos, a inserção da tecnologia no nosso dia a dia, a mudança pela qual o capitalismo tem transformado os espaços mundiais, essa dicotomia ainda que existe entre o desenvolvido e o subdesenvolvido, os emergentes. E por fim, é sempre bom você avaliar e dar uma atenção especial para a posição do Brasil diante do mundo, seja enquanto território ou então enquanto economia, tá? Muito bem. Um outro ponto importante que a Unicamp adora também abordar diz respeito à interferência do ser humano no espaço e no meio ambiente. Isso tem caído sequencialmente nos anos anteriores, e a Unicamp não deve deixar de lado essa abordagem também, ok? Muito bem. Um outro ponto que também pode cair na prova da Unicamp, não só o aluno trabalhar uma questão ou um mapa ou uma tabela, mas ele saber comparar. Dica importante para a geografia, tá? O aluno ele vai abordar um determinado tema, um gráfico, uma tabela durante a prova, e fica muito atento, porque o vestibular não vai pedir para você aquela situação mediana. Ele sempre vai pedir o máximo ou o mínimo. Por que caiu muito? Por que diminuiu muito? Por que aquela região tem menos? Por que aquela região tem mais? Então fiquem atentos. E o vestibular do Unicamp ele adora perguntar: por que caiu? Por que a produção de soja no Brasil tem aumentado na região centro-oeste? Por que eu tenho uma evasão populacional no semiárido nordestino? Por que eu estou observando uma ascensão, por exemplo, da costa oeste dos Estados Unidos em relação à industrialização da tecnologia moderna? Então ele sempre quer saber o mais ou menos. O mediano sempre vai ficar de lado, isso não interessa muitas vezes para a geografia, ok? Um outro ponto importante é que o aluno, e que pode cair no vestibular da Unicamp, a Unicamp ela nunca vai realizar aquela prova pegadinha. Isso, na verdade, já está sendo muito deixado de lado nos vestibulares de geografia, tá? Então, nunca vai cair, por exemplo, um assunto que foi altamente discutido nos últimos dias, ou nas últimas semanas, ou no último mês, tá? A não ser que seja uma questão muito conceitual, muito bem abordada, tá? Ela pode cair uma notícia, ela pode cair um periódico de jornal e vai pedir para que o aluno relacione aquilo que é abordado com o tema. Ela nunca vai ficar atento a percentuaizinhos pequenos ou uma informaçãozinha específica. Ela pode exigir do aluno uma notícia de jornal e o aluno que possa relacionar essa notícia com o conceito de geográfico, tá? O censo brasileiro, o censo demográfico elaborado pelo IBGE, principalmente o censo de 2010, tá? Ele pode ser, a dinâmica populacional, desculpem, ela pode ser um tema que pode ser abordado pela Unicamp também, tá? Muito bem, um outro ponto importante para que o aluno fique bem atento é essa interdisciplinaridade entre a parte física e humana, tá? Uma notícia, por exemplo, do Cerrado, um ato do desmatamento na Amazônia, o aquecimento global, os impactos provocados por esse aquecimento global, são situações que podem cair bastante, tá? Um outro ponto importante, que eu acho que o aluno também pode ficar atento, diz respeito à matriz energética, tá? Dá uma atentada para essa questão em relação à matriz energética e também em relação aos impactos ambientais provocados nela. Um outro tema recorrente, que em discussão até mesmo com alguns colegas de profissão, é que o tema Mariana e os seus impactos provocados ainda não caiu. Mariana e os impactos provocados pela queda da barragem por conta das atividades mineradoras ainda não caiu. Então, fiquem atentos também a essa questão. Pode ser que nós tenhamos, então, um processo importante em relação a esses impactos provocados por ela, tá? Pois bem, então o vestibular da Unicamp ocorre nesse domingo. No dia 13 de dezembro nós temos a divulgação da lista dos aprovados para a primeira fase, os locais de prova da segunda fase e as notas de corte, já no dia 13, tá? Então em breve, temos aí
23 dias para isso, tá? E no dia 21 de dezembro nós temos a divulgação das notas da primeira fase. Então primeiro eles divulgam a lista, as notas de corte, o local, para que depois então eles divulguem as outras informações da qual você tirou, ok? Muito bem, então estou aqui, os 2 minutinhos para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma informação que queiram, caso vocês tenham alguma outra inquietação que possa estar ajudando vocês, né? Daqui a pouco eu tenho um grande evento para participar junto com os meus alunos, a formatura do 3º ano do ensino médio, do Sistema Objetivo aqui de São Paulo. Então estou à disposição de vocês. Caso vocês assistam o vídeo depois, fiquem à disposição para tentar fazer qualquer comentário sobre a prova, o que vocês desejam. No mais, eu espero que os meus alunos façam o melhor nessa prova. Lembrem-se aquilo que eu sempre adiantei a vocês, tá? O vestibular é importante, mas ele não é o acontecimento mais importante da sua vida. Ele pode ser importante hoje, mas não deixe que qualquer tipo de situação venha a deixar você abalado, seja um resultado positivo ou negativo. Se for um resultado positivo, continue com a cabeça erguida. Se for um resultado negativo, você tem outros vestibulares, tem toda uma vida pela frente para que você possa conquistar isso, tá? E acredito que, no mais, as informações sobre a Unicamp são essas, tá? Não vai dar bobeira, horário, alimentação, documento, material. Tudo isso é muito importante, tá? Que isso, Raquel. É um prazer poder ajudar de alguma forma vocês, tá? Ok? Boa noite, Marcos. Meu grande amigo Marcos, lá de Jales, hein? Conhecem Jales? Já ouviu falar de Jales? Hã? Pois é, hein? Jales faz parte da cidade global, importantíssima, localizada no Oeste Paulista, né? Jales é a minha cidade de coração, para quem não sabe, fica na região do Oeste Paulista, cidadezinha pequena, de 50 mil habitantes. Tudo bem, Priscila? A Priscila Gin, nossa aluna da Unidade Paulista. Tudo bem, Pri? Pois é, Fernanda, aluna também da Paulista. Grande Jales, né? Jales não é grande, tá? Jales só tem 50 mil habitantes, mas é a cidade do meu coração. Ok? Bom, pessoal, então, de alguma forma, se eu pude estar contribuindo com vocês, eu agradeço, tá? Espero no domingo estar vindo aqui com vocês, comentando os resultados da prova. Fiquem muito atentos, eu desejo de coração que todos estejam num bom dia nesse domingo. Lucas, Jales é maior que Nova York? Em nível de importância, sim, eu te garanto, tá? Que isso, Malu, estamos sempre à disposição, tá? Informação sobre os materiais. Fiquem atentos, hein? Não vai dar bobeira. O cara pode ser eliminado caso ele utilize um material inadequado, tá? Muito obrigado, Kátia. Nós sempre estamos aprendendo, todo dia. A Kátia já foi minha aluna do curso de graduação de Geografia. Hoje é uma professora também, uma companheira de luta dentro desse emaranhado de coisas boas que a geografia traz para nós. Você aprende aqui e eu aprendo com vocês também, né? Um abraço, Kátia. Valeu, tá? Então agora eu vou me preparar, né? Vou colocar a minha indumentária para a formatura e vou me dedicar ainda para os meus alunos que tanto amo neste fim de sexta-feira, certo? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Podemos encerrar? Então ficamos assim, tá? Até domingo, depois do vestibular da Unicamp, depois das suas 5 horas de prova. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Para os meus alunos, boa prova. Vocês não precisam de sorte. Quem precisa de sorte são os outros, porque vocês vão arrebentar. Valeu, obrigado.